Boa tarde para todos. Não acordaram? Toma café, vamos lá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Ah, não me escutaram. Olha, gente. Nós vamos falar de um tema muito interessante e que normalmente as pessoas querem compreender quando a gente fica sabendo que a gente é psiquiatra e espírita, como é que a gente diferencia delírios, alucinações e os chamados fenômenos religiosos ou espirituais. É importante que a gente dê uma introdução, de que isso não é uma coisa tão simples. E para os pesquisadores isso também é um desafio. Muita gente acreditava que com o desenvolvimento da tecnologia a gente conseguiria isso muito facilmente. Mas não é uma caminhada tão pequena. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não vê, ele não ouve, ele não sente, não cheira. O nosso cérebro, ele recebe estímulos e esses estímulos são traduzidos e encaminhados à nossa consciência, à nossa mente, e a gente não pode dizer a momento nenhum que se o que ele transmite é uma questão real, uma ilusão, uma alucinação ou uma percepção espiritual, simplesmente pelo lugar aonde esse estímulo chega. Ou seja, nós temos uma área do cérebro que ela recebe estímulos luminosos e ela traduz isso em imagens. Hoje de manhã o Gilson falava disso. Mas essa mesma área, ela traduz as imagens externas, aquilo que eu penso, aquilo que o meu cérebro deforma psicopatologicamente, que são as alucinações, ou aquilo que ele recebe do mundo espiritual. É a mesma região, é a mesma área, é a área da imagem. Então nós vamos ver que isso não é tão simples dessa forma, e o que a gente busca trazer aqui, nesse nosso tempo, sucintamente algumas ideias para que vocês possam abordar. E isso é muito importante não só para quem é profissional, mas eu lembro que isso aqui é muito importante para quem trabalha na casa espírita. A gente precisa ter clareza disso, porque senão nós fazemos da mesma forma que o médico materialista que acha que tudo é alucinação, que tudo é delírio, ou que é ilusão, criação da nossa mente que não tem sentido. A gente vai achar que tudo é mediunidade e não é verdade. E essa ideia, quem levantou
isso pela primeira vez foi Kardec. Há um capítulo, um texto, na Revista Espírita, de 1861, que é um estudo sobre as alucinações. E, ao contrário do que muita gente pode pensar, a conclusão de Kardec era que a grande maioria das coisas que as pessoas acham que é mediunidade são, na verdade, ou ilusões ou alucinações. Então, nós precisamos ler esse texto e entender com clareza isso, para que a gente não fique fanático, fechado com essa nossa percepção. Esse autor que nós começamos a citar, chama André Sims, em 1995, ele publicou um trabalho tentando ver essas percepções, e ele dizia que muitas crenças religiosas, embora bizarras, não devem ser imediatamente consideradas patológicas ou delirantes. Então, é um estudioso que faz essa barreira para a academia, mostrando que, mesmo que essas ideias sejam bizarras, elas não podem ser imediatamente consideradas nem doentes, nem delirantes. E ele diz que delírios religiosos verdadeiros aparecem na esquizofrenia, nos transtornos bipolares psicóticos, em outras psicoses. Mas a nossa avaliação deve depender do background social do paciente, aonde ele está localizado, dos seus interesses e do seu grupo sociofamiliar. Então, numa cultura totalmente materialista, a gente dizer assim, na outra encarnação, a gente vê como é que faz, isso parece uma coisa fora de propósito. Hoje no Brasil, se você bobear, até evangélico pentecostal é capaz de falar assim, se tiver outra encarnação, a gente faz isso aqui, aquilo outro. A crença em reencarnação no Brasil, ela ultrapassa o campo das religiões que trabalham com a questão da reencarnação e da mediunidade. Eu tenho muitos conhecidos católicos que são reencarnacionistas, embora católicos, e eu já tive alunos, dei aula para alunos que eram evangélicos, que eram crentes, que eram pentecostais e que acreditavam em reencarnação. Então, a reencarnação no Brasil é uma parte cultural, você não pode considerar essa fala como uma fala patológica ou uma fala delirante. Ele diz que os verdadeiros delírios, eles têm um adoecimento mental de base, e isso é muito importante a gente ver. Nós vamos ver que as pessoas que apresentam um conteúdo delirante, não é só o conteúdo delirante. O comportamento dela, a vida dela, a história dela, fala de coisas que estão adoecidas. Essas pessoas, esses seus delírios refletem o conteúdo psíquico delas, as suas preocupações, os seus valores, os seus interesses. E tudo isto está doente. Então, nós vamos ver mais à frente que essa diferenciação é muito grande. Então, a primeira coisa que ele já levantava em 94
é que o quadro condiz muito mais com uma doença mental do que com uma experiência religiosa. Que você, ao avaliar essa pessoa com cuidado, você vai ver que ele apresenta outros sintomas de doença que não seja só a questão da expressão de algo que seria um delírio ou uma alucinação. Que a vida dele está tão adoecida quanto aquilo que ele traz e que ele fala na sua caminhada. Esse outro autor, em 1994, ele fez um trabalho com 45 estudantes na Universidade de Washington, e as pessoas que mais acreditavam e que haviam tido experiências paranormais apresentavam também scores mais altos na escala para sintomas psicóticos. Ou seja, o que ele levantou para a gente avaliar? É que elas falavam de experiências religiosas, elas falavam de experiências chamadas paranormais, mas quando você fazia uma avaliação de testes para ver a presença de sintomas, elas tinham muitos sintomas que pareciam com psicose. Por quê? Isso é muito fácil da gente entender enquanto espírita. Aqui nós devemos ter vários médiuns. O médium, de repente, fala assim: olha, eu estou vendo uma pessoa vestida de amarelo aqui do lado. Quem não está vendo, a primeira coisa que isso fala é que ele está vendo algo que não existe, fora da realidade. É um ponto. Quem está falando aqui não sou eu, é o espírito de Maria Madalena. Ele veio aqui dizer para vocês uma coisa. Pirou de vez, como eu brinco, o Olodum baixou, pirou de vez, não tem jeito. Então, o relato mediúnico, ele se assemelha muito ao relato psicótico. Quando o grupo de brasileiros, juntos com o Dr. Andrew Newberg, foram fazer a experiência para diferenciar a psicografia, o que poderia acontecer no cérebro enquanto se psicografava, um dos testes que foram feitos com os médiuns foi uma avaliação de escala psicótica. Se você ficasse só na escala psicótica, não salvava nenhum. Todos eram, não era doido não, era louco. Doido é outra coisa. Todo mundo louquinho, pirado. Né? Mas a avaliação de outros testes mostravam que, do ponto de vista funcional, eles eram socialmente melhores e mais adaptados e mais capacitados do que uma população normal. Então, é isso que eles estão levantando. Lawrence e Peters, eles fizeram uma avaliação de 174 membros da Sociedade Psíquica, de Pesquisas Psíquicas em Londres, e levantaram que pessoas com forte crença na paranormalidade, quando submetidas a testes de raciocínio dedutivo, cometem mais erros nessa esfera e também apresentam mais ideias delirantes do que os céticos. Ou seja, que essas crenças muitas vezes misturam a capacidade e a avaliação, e nós vamos vendo isso aos poucos. Então, os trabalhos foram revistos, né, que reforçavam essa hipótese de uma continuidade entre sintomas psicóticos,
formas de pensar e sentir consideradas não patológicas, que há indicativos que a estrutura cognitiva do indivíduo é semelhante nos dois grupos. Entretanto, não há um grau de sofrimento e desorganização psíquica e social nas pessoas que só têm o fenômeno mediúnico, a experiência religiosa. Enquanto o doente sofre, o doente se desestrutura, não é isso que você vai perceber nos médiuns. Eu vou trazer um trabalho que foi feito por um psiquiatra brasileiro da Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. É uma das maiores autoridades em estudos sobre religião, espiritualidade e psiquiatria no Brasil, embora ele se diga agnóstico. Ele tem um livro muito bonito, onde ele faz um estudo sobre as principais religiões no Brasil, e eu costumo comentar que é a única vez que eu li algo de alguém fora do espiritismo, falando de espiritismo, sem nenhum conceito que comprometa a doutrina espírita. E ele faz esse trabalho, né, sobre saúde mental, religião e fenômenos patológicos, e ele fez esses vários elementos para que a gente possa diferenciar aquilo que são experiências espirituais daquilo que são sintomas de uma doença mental. Então, ele começa dizendo que as pessoas que têm apenas uma experiência espiritual, que os conteúdos que eles apresentam são coerentes com uma doutrina religiosa a qual ele se liga. Enquanto as pessoas que têm um quadro psiquiátrico, elas têm um conteúdo bizarro, geralmente elas têm uma postura em que elas se acreditam divinas, poderosas, né? Que não é o que acontece com quem tem uma experiência espiritual coerente com aquilo com que ele vive. Que nas experiências espirituais, aquilo que é sentido é muito mais intelectual, é muito mais mental, é uma interpretação que o médium traz, né, que o medianeiro traz daquilo que ele sente, enquanto que as criaturas que estão aí adoecidas, geralmente acham que aquilo está no corpo dele, que faz parte dele, que é realidade dele, e não algo que seja extra à sua pessoa. Um outro fator que eles levantaram, e eu, sinceramente, na minha experiência, não consigo nem concordar ou discordar, mas isso é fruto de uma meta-análise de vários trabalhos feitos no mundo, que as experiências espirituais, geralmente, elas são mais visuais, e que os sintomas psicóticos, eles geralmente são mais auditivos. Eu não sei dizer para vocês se isso é uma realidade, não é, a gente vê de tudo nos dois lados. Enquanto psiquiatra, enquanto espírita, a gente vê essas coisas presentes em todos os lados. Geralmente, as pessoas que vivem uma experiência espiritual, ele tem um insight, ele entende a mensagem que aquilo está trazendo, o que aquilo significa,
O que aquilo quer é atender a quem e como. Enquanto nas experiências doentias, esse insight é ausente. A pessoa acha que ela está sendo perseguida mesmo, porque o demônio resolveu persegui-la, ou a KGB está perseguindo porque ela é filha da rainha Elizabeth com Michael Jackson, e isso tudo vai mandando. Eu já tratei de gente importante, filha da rainha com Michael Jackson. Vocês imaginam isso, perseguido pela KGB, né? E é muito mais. E ela virava e falava assim: o senhor não acredita, mas uma hora dessa eles vão matá-lo, porque o senhor está querendo envolver-se na minha vida. As experiências espirituais, elas têm uma duração breve, elas acontecem num determinado momento e acabam. Quem está doente, se não tratar, vai ficar doente o tempo todo. A experiência, ela tem uma duração longa. As pessoas que vivem uma experiência espiritual, o indivíduo tem certo grau de controle e direcionamento. Enquanto, no fenômeno doentio, o indivíduo não tem controle nenhum. Ele não consegue fazer esse controle. Ele não tem controle emocional de si mesmo, como é que ele vai controlar aquilo que acontece com ele? Um fato que os pesquisadores levantaram, que isso é muito interessante, é que na mediunidade, o indivíduo tem um sentimento de autorrealização. E geralmente o fenômeno mediúnico, ele produz frutos espirituais, ele produz coisas boas, ele produz mensagens, ele produz situações para as criaturas. Enquanto, na doença mental, esses fenômenos vão desintegrando a criatura do ponto de vista psíquico. Se elas não se tratam, elas vão ficando cada vez mais doentes, mais perturbadas, mais complicadas na vida. Que nas experiências espirituais, geralmente, elas fazem um sentido positivo na vida do sujeito, ou seja, a experiência faz com que o indivíduo tenha uma vida melhor. Ela se faça melhor. Enquanto as experiências doentias, o que você vai ver é que elas vão cada vez mais complicando a vida da criatura. Então, se você está na casa espírita, acreditando que alguém é médium, e cada vez mais, em vez de melhorar, ele só piora, você está precisando pensar e rever esse diagnóstico que você está fazendo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes, quando a gente insiste com essa visão fechada que tudo é mediunidade, em vez de estar servindo a doutrina, a gente está desservindo a doutrina espírita. Eu gosto de trazer um exemplo que não tem a ver com a religião, mas o quanto que é perigoso quando a gente se fecha num campo de visão e o quanto que aquilo pode ser ruim. Eu tinha muito pouco tempo de formado, então isso tem muitos anos, e chegou uma senhora no ambulatório do Hospital Espírita André Luiz, aos gritos, e a família pedindo um atendimento de urgência, porque eles estavam em tratamento há algum tempo e ela não melhorava, e eles queriam, inclusive, para ver se era mediunidade, se era alguma
coisa, se era obsessão. E, ao avaliar essa pessoa, eu perguntei que tipo de tratamento que ela já vinha fazendo. E eles falaram, e aqui eu não estou querendo colocar uma coisa ruim numa classe profissional, não. Estou querendo ver o quanto que isso compromete, né? Que, na verdade, ela começou a ter umas falas meio confusas e um dos filhos estava fazendo um curso de psicologia. Então, quando a gente faz curso de psicologia, a gente acha que tudo é psicológico. E eles levaram essa senhora, a mãe, para um psicólogo. E esse psicólogo falou que aquilo tudo e começou a explicar com umas teorias que era a rejeição disso, o problema daquilo, aquilo outro, e ela só piorando. Eles tentaram fazer ela regredir para poder descobrir o que na infância estava fazendo ela ter aquelas crises, aquela coisa toda. Eu avaliei, eles falaram assim, doutor, isso é espírito? Eu falei assim, olha, não sei, vamos fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma tomografia para ver isso. E aquela regressão, aquele problema psicológico todo que a psicóloga já há algumas semanas teimava em dizer que ela tinha que regredir, era do tamanho de um limão. Ela estava com um tumor cerebral. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se isso acontece na casa espírita, e a gente fica nessa teimosia, o médico vai virar e falar assim, você fica aí nessa bobagem de espiritismo, o que o espiritismo faz? Adiou um diagnóstico, um tratamento. Então, nós temos que ter muito cuidado de ter esse conhecimento claro desses fatores para a gente poder diferenciar melhor essa situação. Um outro ponto que as pesquisas mostram é que o médium, aquele que vive a experiência espiritual, ele se percebe agindo, ele se percebe produzindo a sua vida. Embora ele tenha o fenômeno espiritual. Enquanto, geralmente, e é quase na totalidade, o doente mental, ele percebe-se sendo agido. Ele é um instrumento passivo aonde as vozes, as visões, as percepções é que mandam e comandam a sua vida. Um outro fator que é importante a gente levantar é que as experiências espirituais, elas geralmente são isoladas e ela não tem outros sintomas. Ela acontece aqui, acabou, o indivíduo volta à vida dele no normal. Enquanto, quando nós estamos diante de um fenômeno psicótico, ele não tem só a alucinação ou delírio. Ele tem outras coisas, depressão, agitação, agressividade, incapacidade de trabalho, de produção, de relacionamento. As coisas se complicam. É claro, né, que eles nem têm obrigação disso, porque eles não têm a visão espírita que a gente tem, que o fenômeno mediúnico no seu início, a questão da eclosão da mediunidade, muitas vezes é mais complicada de você avaliar. Quando a mediunidade aparece na vida do indivíduo, ela muitas vezes pode parecer um quadro de loucura. E nós temos, na verdade, né, que entender essa eclosão fazendo essa avaliação da vida do indivíduo como um todo.
E eu sempre falo que nós não podemos fechar um diagnóstico só pela visão do fenômeno. Aconteceu aqui, isso é loucura ou isso é mediunidade? Não. A gente tem que ter uma visão mais ampla. Nós temos que conhecer a história dessa pessoa. O que está acontecendo? Até porque nós vamos viver com algo um pouquinho mais complicado. É que tem gente que tem mediunidade e tem processos psicóticos também. Esses quadros, às vezes, eles se misturam. E é extremamente complicado. Só para vocês terem uma ideia, né, que nem tudo é loucura, nem tudo é só mediunidade. Nós tínhamos um paciente no hospital, muita gente já deve ter visto na internet, algumas pessoas já me viram falando sobre um caso de esquizofrenia que traz ideias sobre uma encarnação de uma pessoa que teria sido um nazista, né? Ele tinha coordenado um campo de concentração no hospital. Então, esse companheiro, ele é totalmente desagregado. Ele viveu essa experiência durante o hospital, que não dá tempo da gente falar sobre ela aqui, e que foi trazendo fatos mostrando aonde que ele tinha vivido, por uma questão pontual, que ele nunca tinha se mostrado desse jeito. Chegaram 3 estagiárias novas de psicologia no hospital. A partir daí ele mudou o comportamento, ele começou a participar, falar e dizer coisas para elas, até que um dia ele chega e começa a chorar, que não era um hábito dele, e falar com elas, pedir perdão, que elas a perdoassem, que ele era muito mal, que ele não podia ter feito aquilo. E elas dizem, mas você não fez nada para a gente, conversando com ele. E ele fala, fiz sim. E ele conta para uma pessoa totalmente desagregada, ele conta a história. Que ele teria recebido as 3 no campo de concentração, e que ele tinha mandado 2 diretamente para a câmara de gás, e que ele tinha se encantado com uma das outras, que ele ficou com ela um tempo, mas depois a pressão do nazismo fez com que ele tivesse que matá-la também. E aí a espiritualidade é que mandou um recado, que eles parassem aquele tipo que estava todo mundo buscando entender, para que não fizesse ele sofrer mais. E ele chamava as pessoas de nomes complicados, falava coisas que não tinha nada, frases soltas, e tinha hora que ele mandava nome feio, tinha hora que ele cumprimentava, e tinha coisas. E um dia eu cheguei no hospital, ele não era meu paciente, por sinal, até hoje eu não sei o tanto que ele gostava de mim ou não gostava de mim, né? Eu conto esse fato, um dia eu estava andando, subindo a rampa de uma ala, e ele me chamava só de Luiz Antônio. Então, um dia ele está lá assim, bispo. Eu falei assim, não sou eu sou Luiz Antônio. Eu já estava no meu lugar, né? Eu era Luiz Antônio, que é bispo. Não era bispo nenhum. E eu continuei subindo. Ele, bispo. Eu falei assim, não sou eu. Deve ser outra pessoa. E, de repente, ele gritou, bispo! Eu falei assim, e ele era agressivo. Eu resolvi, olhei para trás, chamei ele pelo nome, o que foi? Ele falou assim, eu odeio os bispos. Então, eu subindo, eu tinha chegado no hospital, estava com dor de dente, ninguém sabia, não tinha falado com ninguém. Quando eu cheguei lá em cima, a primeira pessoa que eu vejo foi ele, que isso não era o hábito, ele veio, me abraçou e sussurrou no meu ouvido, sua dor de dente
vai passar. Então ele tinha uma coisa que ele tinha a mediunidade e tinha um quadro de completa loucura. Ele é um esquizofrênico e befrênico, que é o quadro mais grave. Então, às vezes, isso é difícil, né? Porque onde que ele arrumou aquilo? Né? E que ele veio e me falou baixo, educadamente, sua dor de dente vai passar. Então, nós vamos ver que esses sintomas ficam mais complicados nesse contexto. As experiências espirituais geralmente são vivências orientadas na direção do outro. Os fenômenos mediúnicos, independente da religião onde esteja, eles têm o propósito de ajudar o outro, de falar para o grupo, de falar para um movimento. Enquanto as experiências patológicas, geralmente, elas são auto-orientadas. Elas são dirigidas para a própria criatura, para a vida dela, para a situação dela. Então, você vai ver nesses fenômenos e nessa situação que o estilo de vida e a personalidade, no caso da mediunidade, revelam uma religiosidade presente e que antecede a vivência dessas experiências espirituais. Enquanto o fenômeno patológico, o estilo de vida e a personalidade indicam alterações e deteriorações mentais. Então, por isso que a gente diz que quem quer fazer essa diferenciação não pode fazer um corte vertical na vida do indivíduo. Você tem que fazer um estudo horizontal da vida da criatura. Aonde você pega a história e vai ver a história de vida desse indivíduo. Aonde você vai ver como ele se comporta na vida o tempo todo. Porque quem é doente, ele não vai ter perturbação só a hora que ele está alucinando ou delirando. E isso nos preocupa porque a gente vê nos templos religiosos e nas casas espíritas, não é diferente, muita gente que é doente mental em que as pessoas optaram, escolheram e falam dizendo que aquilo é mediunidade. E isso é muito ruim. Eu, quando fazia residência em psiquiatria, eu estudava num hospital público em Belo Horizonte, chamado Instituto Raul Soares. E nessa instituição havia um grupo de espíritas que semanalmente eles iam fazer visita aos doentes mentais. Eles faziam um trabalho muito bonito. Eles iam lá, cortavam as unhas dos pacientes, sentavam, faziam prece, levavam alguma coisa. Aqueles que aceitavam uma leitura, eles faziam uma abordagem. Mas havia um senão, é que o coordenador desse trabalho, que era uma pessoa de muita bondade, eu convivi com ele depois muitos anos dentro do Hospital Espírita André Luiz, ele era um voluntário do hospital e ele fazia um trabalho muito bonito, mas ele era fanático religioso. Então, ele acreditava que todos os doentes eram médiuns que não estavam sendo tratados. Então, ele ia lá no outro hospital, porque lá no André Luiz
a gente, de alguma forma, barrava isso dele, porque a leitura era uma leitura que a gente não poderia intervir na parte do trabalho médico, porque a gente estaria desrespeitando um contexto do tratamento, que era um tratamento integral. Então, ele virava e falava assim: olha, quando você sair de alta, você vai lá no centro espírita, e ele dava o nome, tal dia que a gente vai te ajudar. E ele levava essas pessoas para a reunião mediúnica que ele tinha, que era aberta. E ele estimulava esse povo a parar de tomar remédio psiquiátrico, porque ele dizia que tudo ali era obsessão e mediunidade. Então, eu ouvia muitas vezes e tinha que ficar calado, porque a crítica era real dos meus colegas psiquiatras. Os médicos diziam: o centro espírita, fulano de tal, ele é o depósito dos doidinhos do Instituto Raul Soares. Por quê? Eles iam para lá, paravam de tomar remédio, voltavam a ter crise e tinham que ser reinternados novamente. Então, nós temos que pensar se aquilo que a gente está fazendo está ajudando a doutrina espírita ou está perturbando a doutrina espírita. Está atrapalhando o trabalho que a gente tem que fazer. Então, nós vamos ver que essa avaliação do contexto é muito importante. Nós vamos ver, que a vivência espiritual, ela é divulgada pelo sujeito, especialmente para o seu grupo cultural. O médium, ele vai dividir aquilo que ele está vendo com aquele grupo de confiança dele, que sabe, que entende o que ele está falando, o que está acontecendo, o que está fazendo. Enquanto, o indivíduo que tem essa experiência perturbada, ele geralmente ele não quer contar para os outros, ou quando ele conta, ele não tem controle nenhum, e ele não aceita discutir isso não, porque para ele é real. Não adianta você entrar nessa situação. E às vezes as coisas são muito bizarras. É fácil você ver o fenômeno quando ele é muito bizarro, mas quando a coisa é menos sutil, a coisa fica mais difícil. Será que isso é uma obsessão? Ou será que isso é um fenômeno patológico? E aí eu tenho uma fala muito simples para dizer para todo mundo. Nem todo, ou a maioria dos doentes mentais não são médiuns e não foram os obsessores que os enlouqueceram. Agora, todo doente mental em crise é obsediado. Na hora que ele está em crise, ele é uma antena estragada. Então, ele fica à mercê da ação de espíritos. Geralmente são espíritos que utilizam-se daquela condição dele para criar uma dificuldade maior na vida dele, porque ele estava ali e participa da situação. Então, quando o indivíduo está em crise, o trabalho espiritual é muito importante para afastar esses espíritos. Mas não é porque esse indivíduo é um médium e precisa desenvolver mediunidade. É porque esse indivíduo é uma antena comprometida. E como uma antena comprometida, ele fica à mercê de pensamentos doentes. Então, o que a gente gostaria de encerrar aqui é que nós
precisamos ter bastante cuidado para entender esses fatores, não só enquanto profissionais, mas enquanto espíritas, para que o nosso trabalho seja um trabalho a favor, né, da criatura que busca, mas também de respeito àquilo que a doutrina espírita nos traz e que a ciência já consegue reunir. Então, nós, mais uma vez, gostaríamos de agradecer aos nossos irmãos portugueses pelo carinho, pelo cuidado, né, que a gente recebe esses anos todos no trabalho que a gente vem fazendo em nome da AME Internacional. E trazer mais uma vez para vocês o abraço, né, de todos nós que participamos do movimento, que não pelo tamanho que esse movimento ele cresceu. Hoje a gente precisa dividir-se em vários grupos falando pela Europa nesse período. Então a gente gostaria de transmitir esse abraço para todos e rogar, né, que vocês possam levar da nossa parte não só o nosso carinho, mas a nossa rogativa a Deus, que os abençoe, os ampare em todas as tarefas, e que Deus abençoe essa pátria, que é a pátria-mãe do Brasil, né, e que vocês possam, como nós, continuar sem nenhum corrupto, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, né, e a gente possa vencer essas batalhas com paz e harmonia. Assim seja.